depois do 6,5. A ideia é justamente essa. Você já deve ter visto alguns gráficos de módulo aí, parece Já, uma reflexão, né? bastante. Parece um espelho, um negócio assim, né? Sim, Parece aqueles problemas de física lá da lei de Snell, por exemplo. sim, exatamente. Até aquilo a gente usa bastante lá na lei de Snell, por sinal. Bem, aqui ele está querendo que tu indique o valor dessas coisas. Básico, né? Se o raiz de 7 for Uhum, menor que -2, tu vai ter que alterar o sinal para ficar positivo, etc. Então esse tipo de coisa é bem bobo até. uhum, Vamos ver a 2, que parece um pouco mais interessante. Se x é um número real qualquer com o x estando entre 4 e 6, a expressão x menos 3 mais x menos 8 daí tu vai ter que verificar como é que vai ficar essa expressão, né? eu tenho que combinar com todos os. Ele fala do domínio real qualquer, tá? Tem que ver em todo Na esse verdade, intervalo. não, né? Na verdade, apesar de ele ter dito isso, o domínio da função é de 4 a 6, né? Você pode jogar valores de x de 4 a 6 ali naquelas funções. Sim, sim, sim. Mas a intenção é que eu tava quase assimilando com o inteiro, mas depois que eu vi um real qualquer, então, dentro desse intervalo, eu tenho que somente ver todo. Todos os números Dizer, podem ser com vírgula, irracionais, né? Mas é sim, só entre 4 e 6. infinitesimais. Exato. A questão é que quando tu olha para o x menos 3, tu percebe que dentro desse Uhum, intervalo ele é uhum. positivo, né? Sim, Então tu pode escrever como x menos 3 mesmo, fora do módulo. A gente sempre opera a função fora do módulo, mas para isso tem que identificar bem o teu domínio. E essa aqui, o que vai acontecer com essa função quando tu tem ela x entre 4 e 6? vai ficar negativa de qualquer forma. Então, como é módulo, tu tem que trocar o sinal da função. Vai colocar menos a função. Certo, certo. Agora, o que vai acontecer com isso? Né? Tu vai ter x menos x, que é zero, 0x, né? Então, Uhum, x vai desaparecer. uhum. E menos Sim. 3 mais 8. Menos 3 mais 8 é 5. Então, a resposta dessa função dentro desse intervalo vai ser sempre 5. Independente do valor de x que tu colocar dentro desse intervalo, vai dar 5. Uhum, A ideia é essa. Isso acontece com certo, o módulo às vezes. Tá? certo. Isso é bem interessante, por sinal. Muito bem. Demonstre as seguintes... Ah, não. Essas demonstrações aqui não rola. Depois tu só decora. Tá bom? É melhor tu só decorar isso aqui. Ficar provando demonstração não serve pra nada. Na hora da prova, né? Hoje não é uma mão não é uma mão na roda, né? Pra você? Bem, eu gosto. Eu acho divertido até. Mas pra ti na prova, muito provavelmente não vai cair demonstração. Não, não, cair demonstração não, mas, por exemplo, você não se lembra exatamente como é que funciona tal coisa? Será que não pode te ajudar? Pode te lembrar? Não, não, tu tem que focar em outras coisas no momento, acredito eu. Por exemplo, tem Certo. que focar em entender a aplicação do módulo num problema como esse. Esse aqui já é mais Uhum. interessante. Até problema de federal. Dá uma lida aí no enunciado e vê se tu entendeu a ideia. Tá. Então tens como começar, por favor? Num dado instante, x denota a distância em quilômetro do automóvel a quilômetro zero, beleza. Nesse instante, a distância em quilômetros do veículo ao posto de gasolina é. Olha, para mim seria claro se é com essa opção de 100 menos x. Já que a gente está falando de um universo retilíneo, que ele só percorre de horizontalmente, eu estou assumindo isso. Uhum. Então, se ele já parte do quilômetro zero e não tem nada, ele não mostra nada que tenha para negativo, eu já escolheria dessa de 100 menos x, direto. Certo. Só que o que tu tá dizendo é a opção C. Só que não vai dar, não vai dar distâncias negativas quando, por exemplo, estiverem no quilômetro 250? Ele vai dar distância negativa do ponto 250? 100 menos x, tu colocar x 250 vai ficar negativo. Ah, verdade, sim, sim. Ah, tudo bem, então.
entendi agora. É porque pra mim é só pra fazer a aplicação do quilômetro zero até 100, assim, verdade. Então tudo bem, então seria a questão A mesmo. Não, ah Agora sim. não, Agora sim, tem que ter caramba. módulo, né? Mas será que é A ou será que é Sim, B? sim. A B não pode ser. A D não pode ser. Por quê? Deixa eu ver. Não tô dizendo que é, tá? Eu só tô querendo saber o porquê. Não, tudo bem. Chegou no 100, chegou no destino, cancela, zero. Ah, então é D. Eu tô fazendo uma relação de valores, um menor, um igual e outro maior, ele tá correspondendo ao dado enunciado. É justamente a D. É, bem, o desenho também sempre te ajuda, né? Não, Porque não, se eu tu quer a distância não. em relação ao. Se tu quer a distância absoluta em relação ao tanque aqui, que está a 100 quilômetros, né? Está sempre se Uhum, aproximando do 100, né? Então, por exemplo, se tu andou uma distância X, digamos, em relação ao quilômetro zero, quanto que vai ser isso aqui? Isso aqui não vai ser 100 menos X? uhum. Só que dentro do Sim, módulo, né? Vai alterar colocando o dentro do sinal. modo. Aí Uhum, fica X menos 100. Vai alterar o sinal para sempre ficar positivo, percebe? certo. É isso. Então, tem que ser essa. Tinha outro modo de fazer, além de, por exemplo, jogar os valores em X Sim, foi do menor, jeito que eu igual fiz. e maior? Sim, sim. Do jeito que eu fiz tudo, sempre tem que a distância é 100 menos x. Uhum, certo. Tudo bem. Então, então é isso. Por sinal, esse negócio de marcar a distância como o tamanho total menos um x genérico que tu criou vai ser muito útil para resolver problemas de força elétrica, por exemplo. Às vezes tu Uhum, tem. Aqui o bom da força elétrica é que é a distância ao quadrado lá naquela equação, né? Mas assim, digamos que tu tem uma sim. carga aqui, digamos que tu tem outra carga, e digamos que tu queira colocar uma terceira carga aqui no meio, né? E tu sabe que a distância Uhum, dessas duas aqui é L. Então tu pode dizer, por exemplo, que a distância entre essas aqui é x, e entre essas aqui, então obrigatoriamente tem que ser L menos x, percebe? É a mesma ideia que eu uhum. criei aqui em cima. O problema é que o L aqui é 100. Mas o que te Entendeu? Então, favorece colocando mais duas variáveis na. não são duas, né? Isso aqui o enunciado pode te dizer que é 100, por exemplo. Daí tu criou Uhum, sim uma variável associada à distância, mas é ela que tu vai colocar lá na equação da força, entende? certo. Tudo bem. É só um exemplo, né, da utilidade de saber construir essa distância genérica. É manipulação algébrica. Se tu for falar também de problemas de centro de massa, né, eventualmente tem que usar Uhum, isso. O certo. módulo, então, são essas retas. E vai acontecer esse espelhamento aqui justamente no ponto onde altera o sinal, né? Então, por exemplo, aqui como Uhum, altera sinal no 2, então esse espelhamento vai acontecer no 2, né? uhum. Vai ficar assim. E assim vai. Exatamente. Muito bem. Ah, tu estava falando de translação e alterações no gráfico. É bom saber usar o módulo para isso, né? Que, por exemplo, ele está te mostrando que quando tu modula uma função, ela fica espelhada, né? A parte Uhum, que era negativa agora foi para cima. Identicamente uhum, igual, só que para cima, não é? uhum. Espelhada. É, muito bem. Ele vai dar aqui uns exemplos, né? Construir o gráfico de umas coisas. Por exemplo, aqui eu tenho o gráfico da função x ao quadrado menos 9 normal. O que, que vai acontecer? Sem olhar lá, né? Vai ter que espelhar. O Então, vértice vai ficar no positivo. Isso. vai ficar um negócio assim, né? Vamos ver se é isso aí, ó. Isso Uhum. mesmo. Tem que espelhar. Muito bem. Então, é isso que tu Existe tem que mais alguma entender. coisa? Não, o que tu tem que entender é que o módulo ele altera a função, tá bom? É essa a importância de ver o Uhum. gráfico dessa forma. O Tudo módulo ele bem. altera a função. Então, ele não simplesmente altera o sinal da resposta, ele altera a função como um todo. Então, a tua função antes pode ser uma reta decrescente, depois ser crescente. Isso altera a Uhum. interpretação do problema, às vezes, né? Certo. Por isso que tu tem que ficar esperto. Então, Diga. sim, ok. Então, se não tiver mais nada, então acho que você já me esclareceu a condição de distância.
completo, a não ser que tenha um caso à parte aí. Bem, tu falou ali sobre comportamentos da função, é interessante dar uma olhada na translação. Sim, ok. A translação ela tem a ver com você conhecer a função de um jeito e alterar parâmetros nela para colocá-la em outro lugar. Por exemplo, digamos aqui a função x ao quadrado, ela é assim. Mas digamos que tu queira transladar x ao quadrado, 2 para a direita e 1 para cima. Ela vai ficar igual que ela era ali, só que aqui. Opa, não é? Isso é uma translação, ok? Uhum. Só que agora, como é que você faz isso? Né? Como é que você coloca essa translação na sua função? É o que Com ele está licença, explicando aqui. eu consegui Sim. ligar o computador aqui. Você quer que eu faça Tu que um sabe. intercâmbio aqui? Tu que sabe. Tá. Então eu vou preparando aqui. Só avisando que se eu cair em algum momento, já sabe. Uhum. Nossa, não tá conseguindo abrir. Tá, então continua aí então. Mas eu acabei parando de assistir a sua apresentação e não tá aparecendo aqui pra mim, só a sua imagem. Em imagem? É. Com a mão na cabeça? Mas eu não tô aparecendo, né? Não, não, você não tá aparecendo não. Eu tô falando que tem essa imagem que você usa como perfil. E a minha coisa não tá mais aparecendo, então? Minha aula Não, aqui? acabou de desaparecer agora. Bem, eu acho que tem que atualizar aí, dar um F5, talvez resolva. Tá, deixa eu mostrar aqui. Vou tentar aqui. Eu preciso Né? sair aqui do celular? Ou será que não tem Contanto problema que tu entrar não, com os dois? contanto que tu não faça da microfonia, tá bom. Não, eu já desliguei aqui o áudio aqui pra entrar sem problemas. Tô indo lá, já volto. Tá. Alô? Alô, alô, tá conseguindo me ouvir? Perfeitamente. Agora sim, eu consigo ver a tela direitinho. Perfeitamente, perfeitamente. Então tá bom. Bem, eu estava a falar aqui do efeito de translação, né? Como é que você faz para Sim. transladar, como eu mostrei ali. Uhum. A parte da translação vertical é basicamente você somar ou subtrair, né, se for necessário, um Sim. valor na tua função. Essa é a parte mais fácil. Agora, a parte da translação horizontal é que complica um pouco, tá? Porque
você vai ter que alterar no argumento da função, ou seja, no x. Beleza? Ele está explicando aqui. Quando tu quer transladar para a esquerda, tu soma aquela quantidade que tu quer transladar no argumento da função. E quando tu quer transladar para a direita, o contrário, tu subtrai. Beleza? Então, por exemplo, aqui nessa minha função, que era x ao quadrado, y é igual a x ao quadrado, eu transladei ela para cima uma unidade, certo? Sim. Então, 1. E eu transladei ela para a direita 2 unidades. Então, x menos 2. Então, a translação dessa minha função x ao quadrado aqui, y igual a x ao quadrado, se transformou numa função bem mais complicada, né? Sim. Era só um x ao quadrado, sem o b e sem o c, e agora virou uma função bem grande. Fica x ao quadrado, menos 2x, X ao quadrado, menos 2x. mais 4, mais 5. Uhum. Ou seja, uma simples translação dessa causou isso. Então tem que ficar esperto. Principalmente na parte da translação horizontal, porque ela altera o argumento da função, ela altera o x. Então, se o x estiver ao quadrado, se estiver dando uma raiz, esse tipo de coisa tem que ser levado em conta. Ok? Ok. Então, vamos ver este exemplo aqui. Construir, indicar, domínio, conjunto, imagem da função. Bem, o domínio é todos os reais, né? A gente não tem problema nenhum. Agora, o conjunto imagem vai ter a ver com os valores máximos que essa função pode assumir, né? Como ela está dentro do módulo, então, supostamente, ela não vai te dar nenhum valor negativo nunca. O menor valor que ela vai te dar é o 0, certo? Certo. A princípio é o 0. Deve ter um valor que zera isso aí, claro que tem. Claro que tem. O 0, 0, já de cara. Então, tu tem que pensar isso, né? O menor valor que sai daqui é o 0. Mas tem esse 3 somando sempre. Então, o menor valor da função como todo é 3. Não é? Concorda comigo? Concordo. Já estava vendo. Portanto, tu poderias pensar aqui que a imagem dela vai de 3 ao mais infinito. Né? Sem nem fazer gráfico nem nada. Só de estudar um pouco a função. Agora, o gráfico vai ficar aquela coisa esquisita. De novo, com seus limites aqui no 3. E é isso. Tá bom? Tá certo. Muito bom. Muito bom. Bem, fiz uma breve Aqui é a revisão questão aqui dos do sinais, módulo. né? A questão dos sinais é onde que a função se altera. Isso aqui é bem legal. Isso aqui é bem legal. Porque tu vai ter, por exemplo, aqui, ó, essa aqui é bem legal. Construir o gráfico conjunto do domínio disso aqui. Por quê? Porque essas funçõezinhas elas vão se alterar dependendo da parte do domínio que tu estiveres trabalhando. Aqui você pode jogar qualquer valor de x que você quiser, mas dependendo do valor de x que tu jogues, tu vai ter a tua função alterando C. Sim, Ela vai mudar o formato dela. Por exemplo, para a primeira, ela vai ser negativa para x menores que menos 2. Por isso que nessa parte ela fica desse jeito. Agora, como é que a outra vai ser nessa outra parte, né? Essa aqui. Ela vai ser para menor que menos 2. Ela também vai ser sempre negativa. Então também sempre tem que alterar a função. Ela vai ficar desse jeito. O menos 2x não está em módulo, não muda. E quando tu soma tudo isso, tem que somar tudo isso, né? Então vai ficar menos 3x mais 2x. Tinha que sumir o x. Não estou entendendo o que ele fez aqui. Menos 3x mais 2x ficaria menos 1x. Ah, não, é que subtrai, né? Isso aqui é menos 2x. Aí fica menos 5x. Então, para menor que menos 2, a função fica desse jeito, ok? Tudo bem. Entendeu a ideia? Então, quando tu fosse desenhar o gráfico, nessa parte ficaria desse jeito. Agora, entre Entendi. o menos 2 e o 5, entre o menos 2 e o 5, a primeira já muda, né? Já fica natural aqui, a outra continua, tendo que alterar o sinal. E ali não muda nada, a função fica desse jeito. Então, tu vai ter 3 funções diferentes, dependendo da parte do domínio. Então, isso aí pode dar um gráfico bem estranho, né? Como é o caso aqui. Mas o gráfico é contínuo. Ok. Então, para tu avaliar possíveis respostas dentro dessa função, tu vai ter que avaliar essas 3 regiões diferentes. Então, módulo, de novo, aquilo que eu falei, módulo não é simplesmente você ficar, né, deixando as coisas positivas. Muito bem.
tal, então, nós fazermos uma dessa? Eu quero que tu faças. Será que tu consegues? Eu acho que sim, né? O tanto que tu está estudando. Será que tu consegues Uhum. fazer o mesmo que eu estava mostrando agora há pouco para essa função D? Você quer eu fazer aquelas sinais como você fez antes? É, como estava no livro aqui, exatamente. Podes fazer assim e depois construir o gráfico. Tudo bem. O gráfico não precisa, contanto que tu encontras as funções, todas as equações que tu vai ter dentro do domínio, né, tu já tá ótimo já. Tá. Muito Deixa eu bem. reescrever elas aqui. Isso. Mais o quê? Daí eu gostaria que você mandasse uma foto. Claro. Manda pelo seu contato que eu tenho aqui no WhatsApp? No WhatsApp, exatamente. Sim. Hum. Beleza. Tem que ser 5, beleza? Te enviar aqui. Que rápido. Oxi, eu demorei demais? Que nada. Achei rápido. Então eu vou escrever um pouquinho aqui, só um segundo.
Eu não sei se o que eu escrevi aqui vai fazer muito sentido, mas eu vou te enviar então a deslocação. Provavelmente vai, se estiver certo. Não, mas você entende hieróglifo? Ah, isso é preocupante. Não para mim exatamente, mas na prova, às vezes tu vai fazer uma prova que tem a parte dissertativa, é bom que tu escreva bonito, entendeu? Uhum. Não, tudo bem. Além de que, né, tu ter essas coisas nas tuas notas de aula um pouco melhor escritas ajuda também. Não, eu pratico a escrita aqui. Toda quarta-feira e sábado eu pratico. Poxa, Não é tanto, mas é alguma coisa. A imagem não tá muito legal. Olha, se quiser que eu tire outra foto, eu posso mandar pra você. Mas eu te enviei. Chegou a mensagem de você? deixa eu ver. Ah, nossa, tá feio, mas eu acho que eu entendi a ideia. Tá, Uhum. pera. Não, 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 não. Isso aí não serve como resposta. Dá pra ver que você entendeu mais ou menos o que é pra fazer, mas você não fez. Não tá legal não, tá? Eu Tá vou fazer certo. essa e depois vou te pedir uma outra um pouco Não, menor. pera, por um segundo. Eu tinha Diga. escolhido essa parte do 2x menos 1, porque comparado com o x menos 5, ele precisa de um valor de domínio um pouco maior, na verdade maior, quando comparado com esse de 2x menos 1. E o que eu fiz? Como o valor mínimo vai estar associado com essa função aqui, apesar de ter as outras, um valor que pode ser dado como mínimo deve ter a ver, por exemplo, com este de 2x menos 1, do x igual a meio. Esse é maior que meio. Mas como ele precisa acrescentar 3 unidades acima, então esse valor mínimo vai subir para ficar 7,5 como Não é, valor mínimo não vai ser da assim que imagem. faz, tá? Não é assim que faz. Ó, vou te mostrar como é que faz, assim, de um jeito bem mais direto do que o que tá lá, tá? Acho que é Tá, mais intuitivo também. Veja certo. que a nossa função, ela tem situações acontecendo no meio e no 5. Então eu vou colocar aqui o meio, claro, ele tem que vir antes do 5. Bem, como é que é antes do 1 meio? Antes do meio, as duas, tanto essa quanto essa, são negativas, certo? Uhum, Então eu tenho que trocar o sinal delas. Portanto, certo. o sinal trocado vai ficar menos 2x, né? A nossa g vai ficar menos 2x mais 1. Daí, aqui vai ficar menos x mais 5, certo? Certo. Só que com esse sinal de menos, vai ficar x menos 5 mesmo. E aqui não muda nada. Ok? Ok. E agora dá até para dar uma simplificada, né? Vai ficar menos x, que fica menos 2 mais 1, Uhum, menos 1. Então concorda comigo que nessa parte antes do meio, na parte que as duas são negativas, a função vai ser descrita simplesmente com menos x menos 1? certo. Então Ok. pronto, é isso que tu vai colocar ali, representando aquela região. Vai dizer que a tua função aqui é descrita dessa forma. Beleza? Beleza. Então deixa eu fazer o seguinte, deixa eu copiar isso aqui e vou colocar aqui assim, pois em x menor que meio, e agora
como é que vai ficar em x entre meio e 5. Bem, entre Uhum. meio e 5, a primeira aqui já virou positiva, certo? Certo. Então ela vai ser quem ela é mesmo. 2x menos 1. A segunda continua negativa, então vai ficar do mesmo jeito que ficou antes. Mais x menos 5. E aqui mais 3, certo? Uhum. Então, a hora que a gente simplificar isso, vai ficar 3x. E aqui, ó, menos 2, menos 1. Vai ficar menos 3, né? Uhum. Tudo bem? Bem. Então tá bom. Mas por que, por exemplo, o meu argumento ele foi bastante Cadê a função no teu? contraintuitivo? Não Não, tinha no meu função nenhuma, né? não tinha função, mas ele demonstrava somente onde seria o ponto mínimo. Não, não Que é isso foi o para que. mostrar. É para mostrar como é que a função vai ficar. É isso que Ah, ele quer que mostre, entendeu? tudo bem, tudo bem. É isso que faltou mostrar. Ali, se tu olhar o problema que a gente tinha visto do livro, ele mostra como é que a função fica nas 3 partes que ela é diferente, né? Entendi. Deixa eu te mostrar aqui de novo. Ó, veja, 3 gráficos diferentes, né? 1, 2, 3 aqui. Porque tu tem 3 funções diferentes, dependendo da parte do domínio. Antes do menos 2 é uma, entre menos 2 e 5 é outra, depois do 5 é outra. É, tudo bem. Mas, sim, descrevem a mesma função, só que como ela tem módulo, né, ela se altera dependendo da parte do domínio. Então, a gente tem que mostrar a mesma coisa no nosso caso. Então, eu já mostrei aqui as 2 primeiras. Agora, vamos fazer a última. A última, os dois são positivos juntos. Uhum. Então, deixa eu só copiar a conta que eu fiz aqui, para depois tu poder estudar pelas notas. Tá aqui. E, finalmente agora, em x maior que 5, a gente vai ter todo mundo positivo. Então, vai ficar 2x menos 1, menos x. Veja, aqui é menos 5, menos com menos dá mais. Menos x mais 5, mais 3. Isso aqui vai ficar x mais 7. Certo? Certo. Certo. Então, deixa eu copiar aqui. Eu vou colocar aqui. E lá eu vou colocar então a função que a gente achou. Nessa parte ela se descreve como x mais 7. Muito bem. Então tu tinhas uma reta decrescente que depois sobe de forma abrupta e depois não sobe tanto de forma abrupta. Vai ser mais ou menos isso o gráfico, beleza? Ah, tudo bem. Claro, o Caramba. gráfico eu não pedi para tu fazer, mas o que precisava explicar era esse padrão aqui, tá? Que a Entendi. função se altera dependendo da parte do domínio que tu estás trabalhando, ok? Ok, Se tudo tu bem. entender isso, tu entendeu o módulo. Portanto, foque nisso. Eu vou então copiar esse negócio aqui, vou lhe enviar e vou querer que tu faça uma parecida ali. Tudo bem. Deixa eu pegar uma um pouco mais interessante. Vamos fazer a C mesmo. Então faça a C aí. Agora sim, faça nesse estilo, tá bom? Tudo bem. Então deixa eu Agora te mesmo eu acho enviar. que eu vou demorar então. Não vou ser tão rápido quando fui da última vez. Bem, faça na velocidade que tu tiver convicção, ok? Não, é porque como uma foi escrita, né? Essa daí vai ser de um jeito diferente. Infelizmente não é só escrever dessa vez. Às vezes é, mas dessa vez não. Eu Hum, vou ao banheiro rapidinho, tá bom? tudo bem. Já está no WhatsApp a conta que nós acabamos de fazer, então tu pode olhar lá para ter referência. Ok.
E aí, senhor, algo feito? Já tô na metade aqui. No intervalo da metade. Já encontrou, então, que existem dois probleminhas aqui, né? Uhum. Existe no 1/4 e existe no 2 menos 7 meios, né? É. E o menos 7 meios é menor que 1/4. Então vem antes. Ué, mas era pra ser problema? Que eu fiz de um jeito aqui, eu não sei se tá. Aí, me mostra depois, não se preocupe. Me mostra como tu Eu tô um fizeste. pouco confiante, mas tudo bem. Tá pouco confiante? Não, eu tô um pouco confiante. Ah, tá. Confiança é o principal na prova, né? Tá, terminei. Deixa eu enviar aqui. Confere. Vamos ver. Eita. Gostei da estética desse. Mas vamos ver se eu estou entendendo a sua ideia. Veja que a minha ideia estava um pouco mais explicada que a sua, né? Então você aqui escreveu a função 4x menos 1 e encontrou os pontos aqui. Ela tem esses probleminhas aqui no 1/4 e no menos 7 meios. Então você colocou o menos 7 meios de 1/4 aqui e você mostrou que é isso aqui, menos 7x menos 1. Menos 7? Não, isso é o menos 4. Ah, Tô tá. falando? É hierágrafo. A minha dica para a prova é que você escreva bem grande as coisas, tá bom? Para que os Tá bom. professores que já estão com o olho zoado, eles consigam corrigir. Tem isso também. Nosso olho não é tão bom A quanto o de tela vocês. é somente objetiva, então eles só Ah, vão mas se tu direto for, pelo. claro, Uhum. mas pensa, né? Se tu fores fazer uma prova descritiva uma hora dessas, por exemplo, a segunda fase da FUVEST, né? Digamos que tu queira fazer essa Certo. prova, por exemplo, Uhum. daí seria bom. Mas não só Uhum. para o professor, para ti também. Tu vai perceber com o tempo que fazer as coisas organizadas e com a letra grande ajuda muito a perceber. Muito mesmo. Perceber as respostas. De toda forma, nessa Certo. parte, então, tu alterou o sinal. Tu alterou o Uhum. sinal dos dois, no caso. Sim. Mas aqui está 4x menos 1. Então a equação é o um embaixo do outro aqui, né? É isso que você está querendo me dizer. Eu só botei a equação primeira em cima, depois outra embaixo e eu fiz a soma direto. Cara, não Pra... precisa economizar papel, né, velho? Você poderia ter feito tudo isso aqui embaixo, e aí eu tô entendendo melhor a tua ideia. Daí na Tudo bem. segunda parte, daí o outro você deixou positivo, perfeito, e no outro os dois positivos. E daí o que que faltou? Ah, não, você somou, né? Você juntou o que dava para juntar aqui, e as equações ficaram desse jeito. Muito bem. Então, duas retas decrescentes e outra crescente depois. Perfeito, cara, perfeito. Eu acho que você já sabe tudo de módulo, então. Nota 10. Beleza. Nota 10. Não precisa mais se preocupar com módulo. Ah, o que tu pode ter que talvez seja interessante tu dar mais uma olhada assim, só passa por cima o olho aqui Uhum. nessas inequações modulares, porque é resolver inequação envolvendo módulo, tá? E daí, Uhum. se tu lembrar, né, o que é uma inequação? É uma conta que depende muito do domínio, né? Porque a inequação ela vai estar ali para uma determinada parte do domínio,
é verdade, por outra parte não é verdade. Não é que nem uma equação que tu está procurando um ponto específico, né? Aí na Uhum. equação tu procura uma parte do domínio. É. Então, o módulo também é uma função que depende do domínio. Portanto, às vezes, você vai ter uma solução que é parte da solução do domínio, mas não é parte da solução do módulo. Ou seja, a conta para o módulo é verdade, mas para o domínio que tu está trabalhando, não. Então, esse tipo Uhum. de coisa causa uma confusão, beleza? Portanto, talvez fosse interessante tu dar uma olhada aqui nesses exemplos, ok? Uhum. Esse livro eu não sei se eu já te enviei, mas como tu pode perceber, ele é muito bom, né? Tem bastante Não, não exemplo. chegou a me enviar, não. Eu vou enviar agora, então. E Tá. daí eu queria que você pelo menos visse esse exemplo aqui, com bastante detalhamento, Uhum. e tentasse fazer pelo menos um aqui dessa última lista, essa lista de exercícios propostos finais aqui, tá? Para avaliar o domínio. Né? Por exemplo, aqui, ó, dessa 20. Ele está definindo um domínio para o teu problema e quer Tá avaliar aberto se em -4. isso, e quer avaliar a solução desses problemas aí. Então, o módulo Uhum. ele vai te dar algumas soluções. Mas se essas soluções estão dentro do domínio que tu está trabalhando, essa é a questão, entendeu? Uhum. E aí fica bem interessante. Beleza? Então é isso, cara. Acho que foi bem Legal. produtivo hoje. Foi bem produtivo hoje, deu para aprender tudo de módulo. Na próxima aula a gente continua, ok? Ok, muito obrigado. Eu que agradeço. Valeu, Matheus. Até. Tchau, tchau. Até.